Bom, essa é a aula número 3 do curso de Projeto e Análise de Algoritmos, onde a gente vai falar sobre somatórios. Na aula passada, aula 2, a gente introduziu a ideia de usar funções de n, onde n é o tamanho da entrada do algoritmo, para caracterizar a eficiência do algoritmo em termos de uma função que a gente chamou de função de complexidade de tempo. E a gente viu que essa função ela é obtida a partir de uma expressão do número de vezes em que as instruções do algoritmo são executadas em função do tamanho da entrada. E a gente viu que essas quantidades precisam ser somadas e para que a gente possa expressar essas somas em função do tamanho da entrada, né, da grandeza n, a gente vai usar como ferramenta matemática os somatórios, certo? Então, a aula de hoje é sobre esse assunto. Bom, seja uma soma qualquer de inteiros, nesse caso de 1 a 5, a gente usa um somatório para encurtar a escrita dessa soma das parcelas. Então, o somatório é uma noção, é uma maneira concisa de expressar somas longas, né? A gente pode pensar, então usa aqui essa letra grega, né? O sigma para expressar. O número 1 é o limite inferior do somatório. O número 5 aqui é o limite superior do somatório. E a variável i, que aparece aqui na frente do sigma, é chamada de índice somatório. O índice ele assume inicialmente o valor do limite inferior, nesse caso 1, depois vai crescendo de 1 em 1 até atingir o valor do limite superior. Todos os valores do índice somatório são somados de forma que, ao final das contas, nesse caso, o somatório de i igual a 1 até 5 representa 1 mais 2 mais 3 mais 5, cujo valor é 15. Em muitos casos, a gente vai usar, principalmente no limite superior do somatório, uma variável. Uma variável, por exemplo, n, que é o número de vezes, que no nosso caso sempre tem a ver com o tamanho da instância da entrada do algoritmo. Então, é bem mais conveniente usar a notação de somatório do que a soma estendida, né, a soma completa, para representar essas somas. Esse índice somatório ele pode ser substituído por qualquer expressão. Nesse caso aqui, a gente está substituindo o i por i ao quadrado. Então, esse somatório representa o índice i sempre elevado ao quadrado. Então, é 1 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado, que somado dá 55. Na forma geral, esse somatório ele vai ter um limite inferior P, um limite superior Q e um elemento A indexado em I. Essa expressão AI vai ser calculada para diferentes valores de I, variando do limite inferior até o limite superior, como segue. Então, ele é A começando em P, elemento AP, elemento AP mais 1, elemento AP mais 2, até o elemento AP do somatório, AQ do somatório, que é o último elemento. Eles são então somados. Exemplos aqui de alguns somatórios. Somatório de J igual a 1 até 5, né, de J. Nesse caso, o limite inferior foi trocado para 0, o limite superior foi trocado para 4. E como cada elemento do índice ele vai ser somado com mais 1 aqui, a gente vai ter exatamente a mesma soma. Né? Então, 0 mais 1 é 1, 0 mais 2 é 2, desculpa, 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3 e assim por diante, a soma é exatamente a mesma. Então vejam que aqui a gente mudou os limites do somatório, mas permaneceu a mesma soma. No caso aqui o índice é 1 sobre J, né? Que é 1 quando J é igual a 1, 1 sobre 2 quando J é igual a 2, 1 sobre 3 quando J é igual a 3, 1 mais 4 quando J é igual a 4, 1 sobre 5 quando J é igual a 5 e assim por diante. Vejam que isso seria a mesma coisa de começar o somatório em 2 e somar 1 depois. Então, 1 mais somatório de J igual a 2 de 1 sobre J é 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. Alguns exemplos de somatórios. Alguns casos especiais, quando o índice é 0, o somatório obviamente é 0. Quando o índice é uma constante não relacionada com o limite inferior aliás, com o índice i, né? Então, o C não varia com i. Basta multiplicar o C pelo resultado somatório
é como se o índice fosse 1. Então, somatório de 1i igual a 1 até n de c é c vezes n. Exemplo é quando o próprio c é 1, né? Então, somatório de i igual a 1 até 5 de 1 é 1 mais 1 mais 1 mais 2, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 vezes até dar 5. Lembrando que esse índice somatório é uma variável muda, ou seja, ela simplesmente marca o lugar do número que está sendo alterado e pode ser usado por qualquer outra variável sem mudar o valor do somatório. Então, o somatório de i igual a 1 até 3 de i é a mesma coisa que o somatório de j igual a 1 até j até 3 de j, que nesse caso é igual a 3. 1 mais 2 mais 3 dá 6. A gente pode mudar os limites do somatório. Isso é permitido desde que o valor do somatório permaneça o mesmo. Então, aquele truque que a gente já viu anteriormente, né, igual a 1 até 3 de i, é a mesma coisa que igual a 0 a 2 de i mais 1, onde a gente subtraiu 1 dos dois limites, certo? Então, portanto, somou 1 no índice. Tá? Então, representa exatamente o mesmo somatório. Algumas propriedades interessantes, vão aparecer várias aqui, algumas estão até repetidas aqui nos slides, como vocês vão ver, mas não tem nenhum problema não. Então, o somatório de AI mais BI é a mesma coisa que o somatório de AI mais somatório de BI, dados os mesmos limites. Isso porque eu posso inverter a ordem das somas, que o resultado será o mesmo. O mesmo vai valer para subtração, né? Se isso funciona para a soma, vai valer para subtração. Aqui nos slides, a soma, então, da mesma maneira, somatório de I igual a 1 até Q de CAI é a mesma coisa que C vezes somatório de I igual a P até Q de AI, isso vale para qualquer somatório, onde C é uma constante que não depende de I. Então eu posso tirar o C de dentro do somatório para multiplicar todos os somatórios. Isso decorre da propriedade distributiva. Muito bem. Aqui tem uma prova da propriedade 1, só para a gente rapidamente motivar aqui. Só um segundo. Então, somatório de P até Q de AI mais BI é igual a somatório de I igual a P até Q de AI mais o somatório de I igual a P até Q de BI. Percebam que a soma... Só um minutinho. Pronto. Percebam que somar, isso é verdade porque somar AP mais BP mais AP mais 1 mais BP mais 1, etc., é a mesma coisa que somar AP mais AP mais 1 mais AQ, depois BP, BP mais até BQ. Então a ordem da soma não altera o resultado, portanto eu posso trocar essa ordem e aí ter a mesma soma. Isso aqui já está, essa aqui é a prova para vocês olharem. Vocês também podem, a propriedade da 2, né, da subtração, segue diretamente dessa também, vocês podem provar como exercício. Isso aqui é da constante, porque a constante pode ser multiplicada também, está aqui o mesmo exemplo. Aqui estão, as propriedades estão mais ou menos repetidas, aparecem algumas novas aqui, não, então isso aqui é a da constante, né, a da constante de novo aqui repetida de outra maneira, com uma constante sozinha sem o índice de I, né, nesse caso aqui seria o índice de I não tem, a da soma, uma decorrência da soma. Essas duas aqui vale a pena a gente ver de novo. Olha só, isso aqui que eu tenho é um somatório de somatórios, tá certo? Então tem o somatório de I igual a 1 até N, de J igual a 1 até M, de AI BJ. Vejam que AI é o índice do somatório externo, de igual a 1 até N, e o BJ é o índice do somatório interno, J igual a 1 até M. Então, dessa maneira, o somatório interno, né, que depende... Desculpa, o somatório externo, que depende de AI, ele é como se fosse, como se estivesse gerando um somatório de constantes, o somatório interno.
J igual a 1 até M. Então, cada vez que eu gero um dos termos de AI, na realidade, eu estou gerando um somatório, uma constante para o somatório interno, para o somatório de J igual a 1 até M de BJ. Portanto, eu posso pegar todas essas constantes e multiplicar o somatório externo, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho aqui o somatório de I igual a 1 até N de AI, multiplicado pelo somatório de J igual a 1 a M de BJ, porque todos os AI gerados aqui são constantes com relação ao índice J. Então, eu posso separar os dois somatórios multiplicando. Então, uma soma de somatórios é a mesma coisa que multiplicar os somatórios, desde que os índices que estão sendo multiplicados aqui dentro, eles não sejam dependentes. Tá? Isso aqui é uma mudança de índices, né? I igual a 0 até N de A, P menos I, é a mesma coisa de I igual a P menos N até P de AI. O que eu fiz aqui foi o seguinte, como o P estava subtraindo o índice aqui, né? Eu coloquei o P subtraindo os limites, né? Vejam que aqui, na verdade, foram feitas duas operações, né? A gente poderia ter feito aqui somatório. Deixa eu marcar aqui um pouquinho para a gente ver o que está falando. Vai ficar um pouquinho mais claro. Então, o P menos I que estava subtraindo aqui, eu fiz subtraindo os limites, certo? Então, eu coloquei I igual a 0 até P menos N e P no outro somatório, né, no limite superior. Na realidade, aqui foram feitas duas operações. O P, né, ele poderia ter vindo aqui para o limite inferior e subtraindo no limite superior. Né? Aqui, além de fazer essa operação de substituir o índice pelos limites do somatório, a gente também inverteu os limites. Tá? Só para mostrar aqui uma operação um pouco mais intrincada, só para a gente ver o que é possível fazer. Tá certo? Mas o resultado é exatamente o mesmo, porque a ordem da soma não altera o resultado. Né? Então, a mesma coisa, aqui também uma interessante, né? I igual a 1 até P de AI, o próximo somatório começa em P mais 1 e vai até N, então eu posso pegar o limite inferior desse somatório, o limite superior desse somatório, e criar um somatório que limita os dois ao mesmo tempo. Essa aqui é a propriedade da soma que a gente já viu, não vou repetir. Então tem várias propriedades interessantes para a gente se acostumar com relação aos somatórios, né? Para a gente prestar atenção com relação aos somatórios. Tem mais algumas propriedades, né? Aqui tem um caso interessante, deixa eu chamar a atenção para ele aqui. Somatório de R, né, vezes ARJ, ok? Onde o somatório começando em J e indo até N. O que a gente fez aqui? Esse R sozinho, sem o índice J, ele seria a mesma coisa que R elevado a 1, né? Que é uma constante. Então, se eu multiplicar o ARJ por R elevado a 1, né? Então eu posso multiplicar, já que ele é uma constante com relação a J, eu posso levá-lo aqui para dentro do somatório. Então agora eu vou ter ARJ mais 1. Multiplicando esse R por esse RJ, eu teria o RJ mais 1. Certo? E aqui, para evitar esse mais 1, a gente trocou por um limite K, começando em 1 até N, né? E a gente só fez pegar esse mais 1 que estava somando no índice e fez ele somar nos limites de somatório. Então, a transformação foi feita, certo? Isso é a mesma coisa, né? Que eu também poderia pegar esse termo, esse último termo aqui, em I mais 1, esse último termo aqui em mais 1, e somá-lo para fora do somatório, né? Então, a gente agora tem o limite de K igual a 1 até N, né? Tirando esse termo em N mais 1 daqui, certo? E aqui um outro truquezinho também, tirei o termo A1 do somatório e subtraí ele elevado a 1, tirei o termo do somatório e trouxe aqui de fora. Vejam que esse somatório ele começava em K1, ele não tinha o termo K0, tá certo? Por isso que eu acrescentei aqui no somatório, mas tirei o equivalente para fora aqui, porque eu teria R elevado a 0, que é 1,
certo? Então, como eu somei esse A vezes 1 aqui no somatório, eu tive que tirá-lo aqui de fora para ter essa equivalência. Tá? Só um exemplo de como é que eu posso manipular os vários termos e índices de somatório. Muito bem. Aqui é aquele exemplo do somatório duplo e triplo, inclusive mostra por que eu posso retirar. Né? Nesse caso aqui, vamos lá, é um caso diferente daquele que a gente viu. Nesse caso aqui, vejam, eu tenho um mesmo elemento indexado tanto por I quanto por J, tá certo? Então eu tenho aqui índice I igual a 1 até N e índice J igual a 1 até N. Então eu tenho dois índices para o mesmo termo, tá certo? De novo, a ordem em que as somas vão acontecer não importa. De tal maneira que, se for conveniente para a minha computação, eu posso substituir, né? Posso substituir esses elementos. Posso substituir o somatório, que daria mais ou menos na mesma. Então, como é que eu estou estendendo o somatório aqui? Nesse caso, eu tenho um único elemento com um índice duplo. Beleza? Vamos em frente. Muito bem. Comecei dizendo que os somatórios eles são usados para ajudar a expressar a contagem do número de execução de operações de um algoritmo em função do tamanho da entrada. Embora ele seja útil para expressar a soma, né, para expressar a função de complexidade de tempo, propriamente dita, a forma de somatório não é muito boa. De tal maneira que, na maioria dos casos, a gente vai querer encontrar para o somatório uma fórmula fechada, ou seja, uma expressão em função de n, uma função de n, que expressa o valor do somatório se ele for executado até o final. Né? Então, uma forma fechada é uma fórmula simples usada para calcular o somatório sem que a gente tenha necessidade de realizar as adições. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que o somatório de k igual a 1 até k, de k igual a 1 até n de k, ele é exatamente n ao quadrado, n vezes n mais 1 dividido por 2. Que na verdade é n ao quadrado mais n dividido por 2 dá na mesma, né? Então essa aqui seria uma forma fechada equivalente à expressão do somatório, que é mais conveniente. Por exemplo, dá para a gente ver que essa função de n aqui é uma função quadrática, né? Se você olha aqui para o somatório, é mais difícil de perceber isso, né? Mas você claramente percebe essa forma, né? essa função a partir da forma fechada desse somatório. Então, quase sempre, a gente vai partir, quando a gente estiver fazendo análise de algoritmo, vamos ter um exemplo aqui daqui a pouco, a gente vai partir de um somatório e vamos tentar transformar esse somatório numa forma fechada para poder, então, achar a função de complexidade de tempo que expressa adequadamente, de uma forma intuitiva, o que é a complexidade de tempo do algoritmo. Tudo bem? Então, vamos seguir. Bom, outro exemplo de forma fechada. Né? Esse aqui é o mesmo exemplo, na verdade, j igual a 0 até n de j. A diferença é que o anterior, a contagem começava em 1, e nesse caso começa em 0, tá certo? Mas o 0, quando o j assume 0 aqui, nesse somatório, não faz diferença, né? Porque é 0 mais o somatório que a gente tinha anteriormente. Então é a mesma coisa, n vezes n mais 1, dividido por 2. Outro somatório interessante, com forma fechada, é o somatório de j igual a 0 até n, j ao quadrado, que é n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 dividido por 6. A forma cúbica também, n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado dividido por 4. A forma geral, né, que no fundo generaliza... desculpa, nesse caso aqui, o K é a potência, né? O índice é uma potência. Então, a somatória de K igual a 0 até N é A vezes de A vezes... Somatória de K igual a 0 até N de A vezes R elevado a K é igual a R, A vezes R elevado a N mais 1 menos A, dividido por R menos 1.
onde R é diferente de 1, porque senão esse somatório não está definido. Então, isso aqui só vale para o R diferente de 1. Ok? Bom, vamos seguir aqui, então. Muito bem. Algumas formas fechadas muito bem conhecidas são a progressão aritmética, né, onde a gente soma 1 no índice. Esse aqui é a mesma que a gente viu ainda agora, só que a forma fechada está um pouquinho diferente. Essa aqui é n ao quadrado mais n sobre 2, mas é exatamente a mesma coisa que n vezes n mais 1 ao quadrado dividido por 2. A progressão geométrica, aquela que a gente também já viu ali ainda agora, numa outra forma, né, com esse R aqui na frente, mas é a mesma forma. I igual a 0 até n de AI, que é 1 mais A ao quadrado, etc., que é 1 menos A n menos 1 sobre 1 menos A. Essa progressão geométrica apresenta, como todas as progressões geométricas, um crescimento exponencial. Série quadrática, série cúbica, todas elas são bem conhecidas, a gente até viu elas lá para trás ali. Bom, o que a gente vai ver agora é rapidamente algumas técnicas, 4 técnicas, para a gente verificar qual seria a fórmula fechada dado um somatório, né? Então a gente vai ver 3 técnicas aqui, basicamente. A primeira dessas técnicas é baseada no princípio da indução finita ou indução matemática. Então, onde a gente vai tentar usar esse princípio da indução finita para mostrar que um determinado somatório tem uma forma fechada. Então, esse princípio da indução finita ou indução matemática, bastante conhecido, vocês devem ter estudado até em outra oportunidade aí durante os estudos de vocês, carreira acadêmica de vocês. Então, basicamente, a gente tem uma proposição P de N, que é verdadeira. Então, a gente parte de uma proposição P de N, que é verdadeira para todo N maior que N0, somente se 2 coisas acontecem. P de N é verdadeira para N igual a 0, e se P de N é verdadeira para um certo K natural, então P de K mais 1 também é verdadeira, né? Então a gente vai tentar usar o princípio da indução matemática para tentar encontrar, para tentar verificar a forma fechada dos somatórios. Então é dada uma proposição, a gente mostra que essa proposição é verdadeira para um elemento inicial N igual a 0, e mostra que se ela é verdadeira para um certo elemento K natural, então para o próximo elemento K mais 1 é verdadeira. Se isso for provado, então a gente mostra que a proposição P de N ela vale. Vamos usar aqui como primeiro exemplo, mostrar que esse somatório, né, que é a PA que a gente viu antes lá, ela é o somatório de igual até n de i, que é 1 mais 1 sobre 2, que dá, no final de contas, a forma fechada, n mais 1 sobre 2 dividido por 2. Então, vamos primeiro mostrar a base da indução, que é verificar que a proposição é verdadeira para n igual a 1. Então, eu quero mostrar que isso aqui é igual a isso. Tá? Quero provar essa proposição. Então, para n igual a 1, né, o que eu vou ter? Eu vou ter i igual a 1 até 1 de i. Né? Então, esse somatório de igual a 1 até 1, eu só tenho um elemento que é 1, né, só tenho esse primeiro elemento. Então, esse lado esquerdo ele é 1. Da mesma maneira, do lado direito, eu vou ter n igual a 1, vezes n igual a 1, 1 mais 1, 2, vezes 1, 2, dividido por 2, 1. Então, eu vou ter 1 desse lado e 1 desse lado. Então, portanto, para n igual a 1, né, o meu n0 aqui nesse caso vai ser 1. Os dois lados da quadrada assumem o valor 1, portanto, a proposição é verdadeira para n0 igual a 1. Ok. Agora, supõe que a minha proposição ela é verdadeira para um K qualquer. Ou seja, somatório de igual a 1 até K de I é K vezes K mais 1 sobre 2. Então, a gente vai tentar mostrar que P de K mais 1 também é verdadeira, assumindo a hipótese, né? Essa hipótese 2. Bom, a gente vai tentar mostrar então que I somatório de igual a 1 até K mais 1, ou seja, o próximo K, de I é igual a K mais 1, no lugar de K, K mais 1 no lugar de K, dividido por 2. Isso é facilmente verificado, né? Vamos lá. Só verificar aqui
que somatório de I igual a 1 de K mais 1 é a mesma coisa que somatório de I igual a 1 até K de I, certo? Mais o último elemento do somatório, que é o K mais 1. Então, o que eu fiz aqui foi separar do somatório, do último elemento, o elemento K mais 1, simplesmente. Bom, se isso é verdade, né? Então, se isso é verdade, então, manipulando um pouquinho aqui as variáveis, a gente consegue mostrar que o somatório de igual a 1 até K mais 1 de I é exatamente como a gente queria mostrar, K mais 1 vezes K mais 1 dividido por 2. Depois vocês façam os passos aí direitinho para verificarem se não tem nenhum erro, mas não deve ter não. Logo, por indução matemática, a gente mostrou que para n maior que n0, somatório de I igual a 1 até n de I é n mais 1 sobre 2. Vejam que a aplicação da indução, ela assume que a gente tem alguma forma fechada em mente, né? Alguma hipótese de forma fechada, e a gente quer mostrar que ela se aplica, tá? Que foi o caso aqui. Então ela serve para verificar determinada forma fechada. O próximo método que a gente vai ver, que é o método de perturbação, ele realmente visa, a partir de um somatório, tentar encontrar qual que seria uma forma fechada. Tá? Essa perturbação tem uma ideia muito simples. Né? A gente tem o somatório, né? Suponha que esse somatório ele é dado pela expressão S de n. Né? Então, o que a gente vai tentar fazer é escrever o próximo, um somatório adicional desse S de n, que é o Sn mais 1, que seria uma soma desse elemento mais um, do S de n mais um elemento, né? E a gente vai escrever S de 1 tirando o primeiro termo, né? E igualando a Sn mais 1 tirando o último termo. Quando a gente tira o primeiro e último termo, a gente vai tentar encontrar o S de n dos dois lados da equação. Fazendo isso, a gente pode isolar o S de n para encontrar a fórmula fechada do somatório. Vamos ver então isso sendo aplicado aqui na prática. Então, suponha que eu tenho o seguinte somatório, S de n igual a somatório de K de 0 até n, somatório de K de 0 até n, de C de K, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o próximo, o somatório que adiciona 1 a esse aqui, a partir do S de n, né? Retirando do somatório o último elemento. Então, olha só, o S de n mais 1, né, retirando o último elemento, é a mesma coisa que o S de n, que vai até n somente, mais o último elemento do S de n mais 1, que é o C elevado a n mais 1. Tá? Então, se o somatório fosse de 0 até n mais 1, o último elemento aqui, o C de K, seria o Cn mais 1. Então, escrevi o S de n, certo? O S de n mais 1, isolando o S de n, retirando dele do S de n mais 1 o último elemento. Bom, agora eu vou fazer o outro lado aqui do processo. Né? Eu vou reescrever o S de n mais 1, retirando o primeiro elemento, que nesse caso é o C de 0. Né? Então, lembre-se que o original ele começava em 0. Né? Então, agora eu tenho o S de n mais 1, é o C de 0, que é o primeiro elemento, mais o somatório de K igual a 0 até n mais 1 de C de K. C de 0, né? Ele é 1, C elevado a 0 é 1. E nesse somatório eu posso retirar o C elevado a 1, né? Já que ele não depende de K. Né? Então, como esse C elevado a 1 ele é uma constante, já que ele não depende de K, eu posso isolá-lo aqui para fora do somatório. Né? Então, eu vou ter 1 mais C vezes somatório de K igual a 0 até n de CK, que é justamente o S de n. Certo? É justamente o S de n. Justamente o S de n. Então, retirando o primeiro elemento, eu chego em 1 mais C de S de n. Então, eu tenho que S de n é S de n mais Cn mais 1, e tenho que Sn mais 1 é 1 mais Cs de n. Bom,
igualo, né, as duas partes, aqui e aqui, né? E agora eu posso isolar o S de N, certo? Então, S de N será Cn mais 1 menos 1 sobre C menos 1, que é a fórmula lá da PG. Certo? Então, pronto, usamos o método da perturbação para encontrar esse somatório. Tudo bem? Depois refaçam aí, com cuidado, esses passos, para verificar como é que o método foi aplicado. Tá? É um bom exercício esse. Bom, vamos ver agora um método chamado de soma telescópica. A soma telescópica ela vai sempre se aplicar em somatórios dessa forma que a gente está vendo aqui em cima. Esse é o terceiro método para encontrar fórmulas fechadas de somatório. Então, olha só. Somatório de I igual a K até N de AI menos AI menos 1. Tá certo? Isso pode ser verificado da seguinte forma. Né? Então, tá. Vamos só de novo deixar claro aqui o que a gente está querendo fazer. A gente vai mostrar, pelo método de somas telescópicas, que somatório de I igual a K até N de AI menos AI menos 1 é igual a AN menos AK menos 1. Lembre-se que K aqui é o primeiro elemento do somatório. O limite inferior do índice. Tá? Então vamos lá. Somatório de I igual a 1 até K de N de AI menos 1 né, é a mesma coisa, aplicando, a gente já viu essa propriedade lá atrás. A somatório de I igual até K até N de AI menos o somatório de I igual a K até, aqui é N também, tá certo, pessoal? Depois corrijam aí, até N de AI menos 1. Né? Porque o mesmo limite que está aqui tem que ser aplicado aqui, tem um errinho aqui na transparência, depois vocês corrigem, por favor. Bom, então eu vou subtrair esse somatório desse somatório, que significa que eu vou somar esses elementos e subtrair os elementos daqui. Mas dá para observar aqui o seguinte, que o somatório de I igual a K até N de AI, né, é AK, primeiro elemento, segundo elemento AK mais 1, né, e lá no final da soma eu vou ter o AN menos 2, o AN menos 1 e finalmente o último elemento que é o AN. Por outro lado, esse somatório, né, ele tem como primeiro elemento, né, começando aqui em K, o AK menos 1, substituindo I por K. O próximo elemento é o AK, o próximo elemento é o AK menos 1, o penúltimo elemento é o AN menos 2 e o último elemento é o AN menos 1. Né? Dá para ver aqui que é o AN menos 1, quando eu substituo o I por N. Bom, como eu estou subtraindo esse somatório desse, certo? Esse termo será subtraído desse, esse termo será subtraído desse, e assim por diante, né? Os termos equivalentes, esse termo será subtraído desse, esse termo será subtraído desse, e só restarão dois termos, o AK menos 1, né? E o AN. Ok? Como o AI menos 1 está subtraindo, né? Então eu vou ter o AN, né, que é o único termo que sobra desse somatório, menos o AK menos 1, que é o primeiro termo que sobra desse somatório. Então, assim nós verificamos que esse somatório de I igual a K até N menos 1, de AI, menos somatório de I igual a K até M, de a N também aqui é N, tá? De novo, tem um errinho aqui, N. De AI é AN menos menos AK menos 1. Essa propriedade aqui das somas telescópicas, vocês podem aplicar, vejam que é bem geral, né? O termo é AI. Eu não sei nem qual que é o termo que está sendo gerado, a função que está sendo gerada aqui. Mas esse termo é bem geral. Esse somatório é bem geral. Né? Então, o somatório de igual a K até N de AI menos 1, ele é justamente o primeiro termo da série, o último termo da série, AN, menos o penúltimo termo da série, o termo anterior da série, que é o AK menos 1. Certo?
Então, facilmente é possível demonstrar essa propriedade, como a gente viu aqui agora, né? Então, a gente pode, por exemplo, aplicar essa ideia para usar a soma telescópica aqui, esse exemplo, a soma telescópica aqui nesse exemplo que a gente está vendo. Vejam que, nesse caso, não é óbvio que esse somatório aqui ele tenha o formato da soma telescópica. Mas manipulando um pouquinho aqui esses índices, né, dá para ver que esse 1 sobre i vezes i mais 1 é a mesma coisa que 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1. Né? E aí, se eu multiplicar por menos 1 essa parte interna dos índices e multiplicar por menos 1 somatório, eu vou ver que a forma da soma telescópica apareceu bem direitinho aqui, né? Onde o AI é o 1 sobre i mais 1, e o AI menos 1, né, é o 1i menos 1. É a mesma forma, só que, assim, só para deixar claro aqui, aqui a gente está usando o índice K, tá? Mas é exatamente a mesma forma, tá bom? Aqui a gente vai de 1 até N, lá a gente vai a K, mas o formato aqui é o mesmo. Então eu posso aplicar diretamente aqui essa fórmula e dizer, olha, então 1 sobre 1 N mais 1 menos 1, então aplicando essa fórmula diretamente aqui, né? Esse formato aqui, AN menos AK menos 1, eu posso dizer que AN é o 1 sobre N mais 1, né? E o AK menos 1 é o 1. Então, manipulando, eu vou ver aqui que o resultado é somatório é N sobre N mais 1. Então, veja, não estava aqui óbvio que esse troço usava o formato da soma telescópica, mas manipulando um pouquinho aqui a gente dá para ver. Então, isso é uma coisa que precisa fazer bastante exercício para desenvolver essa habilidade de enxergar o formato que a gente precisa quando precisa resolver um somatório. Precisa resolver bastante exercício para chegar nesse ponto. Bom, o último método é o método das integrais, que podem ser usados para encontrar o valor aproximado de um somatório indicando seu comportamento assintótico. Então, exemplo aqui, ó, somatório de i igual a 1 até n de i, né, é O, usando a notação assintótica, ou seja, aproximado pelo limite superior, a integral de 0 a n de i. Como esse somatório ele tem como limite n, essa integral, sendo i uma constante, é O de n ao quadrado. Certo? Posso usar a mesma ideia, aqui não é uma constante, né? É o índice i do somatório. Quando eu tenho uma constante, né, então eu vou ter uma função linear. Quando eu tenho o cúbico, eu vou ter uma quadra. Quando eu tenho 1 elevado a i, eu vou ter um logaritmo. Isso aqui vai se aplicar em todos os casos. Vejam que esse método da integral, ele me dá um limite superior aproximado. Eventualmente, o somatório ele tem uma outra fórmula fechada assintoticamente inferior a esse limite, porque esse cara é o limite superior. Né? Eu tenho um limite superior para o somatório. Não quer dizer que eu possa ter uma fórmula um pouco mais, com a complexidade de uma ordem um pouco inferior. Certo? Mas ele serve para a gente ter uma estimativa inicial do que seria o limite superior do somatório. Né? E é muito fácil de aplicar. Muito bem, agora que a gente já dominou aqui a técnica do uso de somatórios, a gente pode aplicar o que a gente aprendeu para terminar agora de uma maneira mais completa a análise do nosso algoritmo de ordenação por inserção. Vocês lembram na aula passada que a gente contou o número de vezes em que a gente tinha que a gente executava essas operações no algoritmo, e a gente sugerimos lá alguns casos da função de complexidade. Agora a gente, de posse da ferramenta do somatório, a gente tem um pouquinho mais de recurso para chegar na forma fechada da complexidade, justificando direitinho o que aconteceu, é o que a gente vai fazer agora.
Então, a gente já viu, né? Vocês lembram que a gente viu o contador de cada um desses comandos, esse executa n vezes, esse n-1, esse n-1. Aqui, a soma das execuções é dado por esse somatório, o somatório de j igual a 2 até n de tj. Aqui, as duas operações internas, somatório de j igual a 2 até n de tj-1, e somatório de j igual a 2 até n de tj-1 também, certo? O que a gente vai fazer agora é somar esses somatórios, né, para obter a forma fechada da função de complexidade desse algoritmo. Se vocês lembram da aula passada, a gente na realidade vai ter um pior caso e um melhor caso e um caso médio para as funções de complexidade. É o que a gente vai fazer agora. Bom, vamos começar então somando o que está acontecendo em todas as linhas, porque é como o algoritmo vai executar. Bom, o número de vezes em que esse primeiro comando é executado é n, tá certo? E eu tenho uma constante C1, né, que mede aqui aproximadamente o custo dessa operação, né? Eu tenho uma outra constante C2 que mede o custo dessa operação, ela é executada n-1 vezes. Uma constante C3, n-1 para essa operação. Uma constante C4, somatório de j igual a 2 até n de tj. C5, j2, n, tj-1. C6, j igual a 2 até n de tj-1. E C7 é n-1. Né? Então, eu estou assumindo que C1, C2, C3, etc., são custos de operações dessas, o custo de cada operação individual dessa, e aqui eu estou multiplicando pelo número de vezes em que ela ocorre. Aqui eu sei que são sempre n vezes, n-1 vez, n-1 vez, mas aqui o TJ, né, que está multiplicando C4, vai depender do que está acontecendo com o algoritmo. Né? Então vamos voltar para as nossas hipóteses que a gente fez lá no começo. No melhor caso, o TJ é igual a 1, né, que é quando a entrada está toda ordenada. Então eu só vou executar uma vez o comandinho aqui de comparação e 0 vezes o que está aqui dentro. Né? Portanto, eu tenho C1n, C2n-1, C3n-1, C4, j igual a 2 até n, né? De tj sendo 1, né? C5, j menos 2 até n de tj menos 1, como tj é 1, esse somatório é 0, mesma coisa aqui, e cn-1. Então eu vou ter C1, cn-1, 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 0, 0, 0 e n-1. Então, eu vou ter os termos C1 em N, C2 em N, C3 em N, C4 em N e C7 em N. Então, C1, C2, C3, C4 e C7 vezes N. E vou ter o C2 multiplicado por 1, né? Esse menos 1 aqui. C3 multiplicado por menos 1, C4 multiplicado por menos 1 e C7 multiplicado por menos 1. Então, menos C1 mais C2 mais C3 mais Cn. Assintoticamente, né, eu vou retirar essas constantes todas, então T de n é O de n. Então agora ficou mais claro, né, usando somatórios, usando a nossa notação sintótica, que para o melhor caso esse algoritmo é TJ igual a 1. Para o pior caso, né, o que eu vou ter? Eu vou ter TJ igual a J, né, que é quando a gente já viu na aula passada, eu vou passar por todos os J elementos para fazer a troca do maior pelo menor. Então, agora, como o meu TJ é J, eu vou ter C1 vezes N, C2 vezes N menos 1. Deixa eu botar aqui meu ponteirinho. C1 vezes N, C2 vezes N menos 1, C3 vezes N menos 1. Agora eu tenho o TJ igual a J, né? TJ igual a J, TJ igual a J, TJ igual a J. E aqui o C7 desse jeito. A gente já sabe dos nossos somatórios que somatório de J igual a 2n de J é n mais 1 sobre 2, desculpa, n vezes n mais 1 sobre 2, menos 1. Por que esse menos 1? Veja só. Isso aqui é o somatório de J igual a 1 até n de J, certo? Mas como eu começo 2, eu não tenho esse primeiro termo, então eu subtraio o primeiro termo. Então é o resultado do somatório de J igual a 1 até n de J, menos o primeiro termo que seria esse somatório. Por isso tem esse menos 1 aqui. De maneira similar, né, eu posso dizer que o somatório de J igual a 2 até n de TJ menos 1 é n menos 1
n vezes n menos 1 sobre 2. Vejam que nesse termo aqui, o termo dominante é n ao quadrado, e nesse termo dominante é n ao quadrado. Então, nesse somatório, eu vou ter esse cara sendo um termo em n ao quadrado, esse cara sendo um termo em n ao quadrado, esse cara sendo um termo em n ao quadrado. Opa! Esse cara sendo um termo em n ao quadrado. Né? Portanto, o n ao quadrado vai dominar esse somatório, de tal maneira que eu posso dizer que T de n é O de n ao quadrado. Então, o pior caso da ordenação por inserção é O de n ao quadrado, como a gente tinha visto lá, só que agora dá para a gente justificar bem direitinho usando a nossa ferramenta de somatórios. Depois, por favor, refaçam esses cálculos, tanto aqui do melhor caso como do pior caso, para ver se entenderam direitinho, e é um bom exercício. Esse caso é mais um algoritmo, um exemplinho bem rápido, bem fácil, né? É o max-min, dado um vetor de inteiros A, encontrar o maior e o menor elemento. O que esse algoritmo está fazendo, né? Ele vai varrer, ele vai fazer aqui a atribuição max recebe A1, min recebe A1, e vai varrer o vetor, né? Procurando alguém que seja maior do que o máximo que está armazenado. Se for, ele troca esse máximo pelo elemento que foi encontrado. Mesma coisa com o mínimo, ou seja, ele vai varrer o vetor a partir do segundo elemento n-1 vezes. Né? Dá para ver tranquilamente isso aqui. Então dá para ver também que o número de comparações entre os elementos é 2 vezes n mais 1. Né? Então é n mais 1 comparações e n mais 1 comparações, então 2 vezes n mais 1 para qualquer caso. Né? Podemos até dizer que esse algoritmo ali, ele é θ de n, θ de n, né? Não está aqui, mas é. Segunda versão desse algoritmo, né? Eu testo pelo máximo. Se não for o máximo, eu testo se é o mínimo. Então eu só vou executar essa segunda instrução se a primeira falhar. Agora eu tenho dois casos. Eu tenho o pior caso, que é quando o melhor caso, desculpa, quando o vetor está na ordem crescente, né, o máximo é o último elemento, né, então eu não vou entrar aqui no mínimo, então T de n-1, e no pior caso ele está na ordem decrescente, o máximo é o que está no último elemento, então eu vou ter que testar 2 vezes n. De qualquer maneira, no caso médio, aqui está dizendo, né, o caso em que é o melhor caso, mais o caso em que o elemento que eu estou procurando, o elemento máximo está na metade. Em todos os casos, o T de n é linear, vocês conseguem verificar isso aqui rapidamente. Então, mais uma versão simples do max-min, e o max-min é um algoritmo linear. Muito bem, pessoal, então era isso por hoje. Na próxima aula, a gente vai ver uma outra ferramenta para expressar complexidade de algoritmos, para computar as funções de complexidade de tempo, que são as equações de recorrência que servem para algoritmos recursivos. Muito obrigado, tchau.